Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos na liturgia da igreja o tempo da graça, que é o Kairos, e não o tempo cronológico, que ele apenas vai tirando a nossa vida. Parece que como que num cronômetro que dispara e parece que menos tempo a gente tem. O tempo da liturgia, o tempo da fé, o tempo de Deus em nossa vida, é um tempo que, na verdade, Ele coloca vida à nossa vida. Ele nos dá a verdadeira vida. E a gente, então, pôde, ao longo já desse tempo, celebrar o mistério do Pai. Vivemos intensamente esse grande amor que Ele nutriu pela humanidade, que foi ter enviado o seu unigênito, seu único Filho, para nos salvar. E contemplamos esse Jesus que passou pelo mundo fazendo o bem, chegando ao ponto máximo de expressão de amor, em que Ele no madeiro da cruz derramou todo o seu sangue para nos salvar, para nos resgatar, pagar o preço da nossa dívida. E com a sua morte vem a sua ressurreição, porque não adiantaria apenas morrer, porque todo dia, toda hora morre alguém, mas ressuscitar somente Ele. E em sua ressurreição, a garantia de que todo aquele que nele crê, mesmo que esteja morto, viverá. E Ele, preparando o nosso coração para a sua volta ao Pai, nos deu como grande dom a promessa do Espírito Santo. Vou, mas enviarei sobre vós o Espírito. E Ele explicou, falando os nomes do Espírito Santo: o Paráclito, o Advogado, o Consolador, aquele que estará sempre ao nosso lado. Então Cristo, Ele de uma maneira muito clara, Ele foi falando desse mistério profundo de comunhão, dessa vida trinitária, dessa vida íntima, de um só Deus em três pessoas. E Ele diversas vezes foi dizendo: eu e o Pai somos um. Quando Ele fala e promete o Espírito Santo, Ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Então o Espírito Santo, Ele também permanece conosco. Não são deuses separados, não, é um só Deus em três pessoas, que atuam, que agem sempre juntos, sempre perto de cada um de nós. O autor do Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, ele tem uma frase ao se referir a mistério, que ele diz que mistério, como a gente fala, o mistério da Santíssima Trindade não é um muro. Não, o muro parece barreira, parece uma coisa intransponível, parece algo que é taxatório, fechado. Não, mistério a gente entende, na explicação de Exupéry, como um horizonte que você não consegue captar tudo, a nossa mente não alcança, a nossa visão, ela não consegue abranger, não, tudo não. O horizonte, ele vai muito além daquilo que nós podemos captar. Então, assim, nós entendemos e vemos esse mistério da Santíssima Trindade. E nesse mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora, o evangelista Lucas, ele de uma maneira assim muito clara também, logo nos seus primeiros capítulos, ele foi versando e falando que uma pessoa que esteve tão próxima da Santíssima Trindade foi justamente Nossa Senhora. A humanidade, a pessoa humana, gente como a gente, que teve o melhor contato com a Trindade, foi justamente Maria.
Meu pároco, Padre Alexandre, falecido lá no Engenho Novo, o mesmo que colocou Nossa Senhora da Conceição ali em cima no morro, ele dizia, ao construir aquela igreja com os seus desenhos na parede, e o significado era justamente, ele falava, porque a Trindade se debruçou sobre Maria. O Pai a elege. Por isso o anjo Gabriel, como portador, como mensageiro, ele vai trazer para Maria a boa notícia do Pai. É o Pai que o envia. Para quê? Para dizê-la que dentre todas as mulheres, escolhida para ser a mãe do Salvador, para ser a mãe do Redentor do mundo, pois no seu ventre o Verbo, a palavra eterna de Deus, há de se encarnar. Mas de que maneira isso vai acontecer? Sob a sombra do Espírito Santo. Então, aí já se descortinou logo de cara a Trindade Santíssima se manifestando, agindo, entrando na nossa história. E nós nos alegramos sumamente por esse Deus unitrino de vir ao nosso encontro, de procurar a cada um de nós, de nos abençoar, de estar sempre em comunhão, mas também em comunicação conosco. E assim não foi diferente na vida daquela mulher em Cássia. Não foi diferente na vida de Rita, que acreditou, que confiou e que todo o tempo de sua vida unicamente quis se abandonar nas mãos de Deus. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos. Assim Rita se entregou nas mãos, sabendo que o projeto do Pai para ela era um projeto que jamais iria derrubá-la, pelo contrário, erguê-la a cada momento, a cada passo. Mas para ela se sentir sustentada pelas mãos do Pai, não podia ser diferente se não se conformar ao seu Filho Jesus, aquele que fora crucificado e ressuscitado. O Deus vencedor, o Deus glorioso que triunfa, ele carrega em si as marcas da paixão. Então o crucificado, por isso Rita com ele, simbolizada com ele nas mãos. Às vezes a gente pensa, ela deveria viver com o crucifixo na mão. Coisa nenhuma, ela é trabalhadora, mas vivia com ele no seu corpo, tanto que tem um estigma até mesmo na sua fronte, por se conformar de tal maneira ao Cristo crucificado, que ela então tem essa identidade tão profunda. Mas quem consegue isso? Quem pode atingir essa estatura? Quem pode chegar a essa envergadura? Se não for guiado, se não for planificado pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo não preencher, se o Espírito Santo não estiver, ninguém chega a lugar nenhum, porque o nosso espírito, ele é muito pouco, ele é muito limitado. E a gente logo, começa a apresentar os azedumes, as irritações e tantas outras coisas que a gente carrega que é do homem. Mas aquilo que enche pelo Espírito Santo, que a gente tanto pede com os seus dons admiráveis, é que justamente faz perseverar e ganhar toda a batalha, vencer todas as guerras, porque é o Espírito do Senhor que nos conduz, é o Espírito do Senhor que nos dá vida. E aí a gente pensa, nossa, quantos contratempos essa mulher teve em sua vida, quantas situações que era mesmo de perder, a vida, o ânimo, a alma. Mas no entanto, constantemente esse sopro suave, esse sopro admirável, como outrora lá no jardim, quando o pai fez o bonequinho de barro, que Dom Edson falou aqui no domingo passado, ele vinha insuflar para ela poder ter vida e conseguir superar a morte dos pais, depois morrer para sua vontade,
de ser logo religiosa e tendo que se casar, aprendeu a amar aquele homem, aprendeu a amar o seu esposo, rude, mas o amor, que é o Espírito do Senhor sempre sobre ela, fazendo com que vencesse as dificuldades. Depois do sofrimento que a gente sabe, da sua perda prematura, como também dos seus filhos, depois as dificuldades de não conseguir realizar a sua consagração plena, entrando no convento, mas o Espírito sempre ali, dando vigor, para ela não chutar o balde, não desanimar. Sua vida estava nas mãos de Deus, o Pai. Seu desejo era se configurar, ser discípula, imitadora do Cristo. O Espírito Santo que a sustentava, dando vigor para perseverar. E na perseverança vem a vitória. Consegue entrar no convento. No convento vai sofrer as dificuldades, mas no entanto esse Espírito do Senhor continua sobre ela, e ela vai vencendo, vai transformando o impossível em possível, porque para Deus nada é impossível. Então a gente se alegra, a gente festeja essa nossa irmã mais velha na fé, porque se tornou um exemplo admirável para nós seguirmos, tudo nos conduzindo para o mistério do Deus Trindade, Deus unitrino. Que o Senhor nessa manhã nos abençoe ricamente, para que, lembrando, como Jesus mesmo disse, o Espírito vos recordará todas as coisas, para que em todo momento de nossa vida nós possamos olhar e ter a certeza de que Deus está junto de nós. Ele não nos abandonou, Ele não nos desamparou, pelo contrário, é Ele que nos sustenta, é Ele que sopra e faz a vida, novamente, com toda a sua pungência, acontecer em nosso ser.